Primeiro passo para você largar, não vou dizer para largar, né? Mas o primeiro passo para você se desvencilhar do açúcar. Como o jejum pode ser uma ferramenta poderosíssima para desvencilhar de vez essa questão do açúcar. Para mim, não existe ferramenta mais poderosa, não existe uma ferramenta que seja tão natural, tão simples de ser feita, mas não é fácil. É simples, né? Mas não é fácil, porque você tem que estar. Existe toda uma preparação, tanto mental, tanto uma preparação de como realmente quebrar o jejum, de você estar fazendo um protocolo de limpeza intestinal para que realmente você consiga ter maior efetividade. O que acontece? Quem participa, quem faz, ou quem, enfim, vive o jejum como estilo de vida, percebe. Quando você começa a fazer o jejum, essa vontade de comer doce é uma coisa que é minimizada de uma maneira tão significativa que a pessoa fala assim: caramba, agora realmente eu venci essa vontade de comer doce. Por que isso acontece, né? Aproveitando aqui, né, quero parabenizar todas as pessoas, né, que conseguem, né, ficar longe do açúcar, porque não é uma tarefa fácil, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o açúcar é uma coisa que rouba o nosso paladar, ele estimula uma série de neurotransmissores, principalmente a dopamina, que vai criar um mecanismo de que o seu cérebro vai meio que depender dessa substância, e sempre que você tiver a oportunidade de enxergar um açúcar, um alimento açucarado, o seu corpo vai pedir isso. Fizeram 2 estudos, né? Que pegaram 2 ratinhos, fizeram uma tomografia de ambos, ou uma ressonância magnética, e injetaram uma substância neuroestimulativa em um rato. E o outro ratinho foi utilizado o açúcar, né? Foi injetado açúcar via venosa. E o que aconteceu? Estimulou a mesma área do cérebro, aquela área do prazer, aquela área de uma sensação boa, aquela área que faz com que a pessoa crie uma dependência, né? Então, não é simples esse processo de desvencilhar o açúcar. Eu quero muito que vocês fiquem até o final da aula, que eu vou dar essas dicas práticas para vocês. E aproveitando aqui, eu quero que você perceba que quem já pratica o jejum é uma coisa incrível para desvencilhar desse açúcar, do açúcar ou do paladar que está viciado. Então, você vai perceber que quando você começa, para as pessoas que estão chegando agora, ainda não sabe por onde começar o jejum, tudo bem, não precisa ficar ansioso nesse quesito, mas saiba que é um procedimento que é muito bom para você desvencilhar. Mas aonde que ele age especificamente? Ele age exatamente nesse processo, né, de regulação dos níveis hormonais, né? Então ele controla o processo da insulina, ele controla esse processo de neurotransmissores, ele te dá uma euforia e, consequentemente, você consegue desvencilhar isso. Pode parecer uma coisa muito difícil de perceber isso, mas quem pratica o jejum sabe o que eu estou falando em relação de desvencilhar esse paladar do açúcar. Quem já faz o jejum aqui, quem já pratica, sabe. Por favor, pessoas que são praticantes de jejum aqui, a grande maioria, eu sei disso, coloca aqui #livres do açúcar. Coloca aqui, #livres pro açúcar, porque nunca mais, não vou dizer que nunca mais, mas você não tem aquela vontade voraz de estar consumindo um açúcar que, infelizmente, é extremamente prejudicial para a saúde, né? Realmente, o jejum é libertador e é um milagre, vamos dizer assim, né? Principalmente para as pessoas que têm essa vontade de comer doce, né? O projeto, né? Vive com equilíbrio, livres pro açúcar. A Júlia, livre do açúcar, livre do açúcar. Olha quantas e quantas pessoas, a Fabi. Isso é maravilhoso. A gente percebe que fica livre do açúcar e entende esse equilíbrio do seu paladar, né? O que era extremamente açucarado para você e que era normal, né? O que era normal, depois você percebe que aquilo vai se tornando uma coisa desagradável e, consequentemente, você vai percebendo que o açúcar é algo extremamente prejudicial para você. Então, primeiro passo para você largar, não vou dizer para largar, né? Mas o primeiro passo para você se desvencilhar do açúcar é aquele protocolo que a gente sempre fala
da limpeza intestinal, porque ele faz um reset metabólico, ele faz um reset no seu paladar e, consequentemente, ele dá uma limpeza a nível intestinal e a gente sabe que o intestino é um ponto-chave para a sua saúde. O intestino é um ponto-chave para o seu emagrecimento, ele é um ponto-chave para desinflamar o seu corpo. Então, o primeiro passo seria realmente você ter noção que tratar o intestino, fazer uma limpeza, fazer um reset metabólico, você consegue se desvencilhar, o primeiro passo é você desvencilhar do açúcar. A partir do momento que você começa a introduzir os jejuns, você começa a baixar a sua insulina, controlar os hormônios da fome, o hormônio da saciedade, e você vai percebendo que aquela fome voraz, aquela vontade de comer doce minimiza drasticamente. Eu desconheço algo tão poderoso quanto o jejum para coisas naturais, né? Desconheço algo tão poderoso quanto o jejum para se desvencilhar do açúcar. Claro, tirando aqueles remédios inibidores de apetite, que realmente é extremamente eficaz nesse ponto, né? Porém, a gente sabe que é extremamente maléfico para a saúde. E existe um efeito rebote gigantesco. Eu falo isso com total segurança, porque chega pacientes para mim que já usaram medicações prescritas para outros médicos, inibidores de apetite. Eu posso falar que os mais comuns, né, que é a anfepramona, sibutramina, todas essas medicações, elas, infelizmente, enquanto você está usando, você percebe que você tem uma melhora nessa questão da compulsão, de você ter aquela vontade toda hora de comer. Porém, você percebe que quando você para de usar, você não consegue ter a mesma eficiência de quando você está usando a medicação. Por isso que eu falo, eu não sou um médico que prescrevo medicações. É muito raro. Eu confio tanto nesse poder do jejum, confio tanto na metodologia fisiológica, no equilíbrio natural do seu corpo, que aos poucos você vai percebendo que você consegue controlar a sua mente e seu corpo físico para que realmente você tenha sucesso, né? Então, um outro caso foi exatamente um paciente que eu atendi no final do dia ontem. Ele informou para mim, olha, doutor, estava tomando Ozempic, não sei se vocês conhecem, estava tomando Ozempic, emagreci, estava tudo lindo e maravilhoso, parei de usar, voltei a ganhar peso. Né? Então, o que adianta você usar uma medicação e você sabe que quando você para, você vai ter o efeito rebote. Você vai ter aquele mecanismo fugaz de você estar usando momentaneamente aquilo ali e depois, quando você para, aquela fome, é a mesma coisa que você tapar o sol com a peneira. Você não vai na raiz do problema. Você não vai direto no processo de ajudar a reeducar o seu paladar, de você entender que aquilo ali é um processo, é um estilo de vida. Mas eu entendo que muitas pessoas querem um rápido e prático e querem algo para amanhã, né? Querem algo que não é para hoje, é para amanhã. Eu quero emagrecer, eu quero tudo. Não quer ter essa paciência, mas é aquela coisa, a pessoa melhora agora. Pode ter um resultado incrível no início, mas esse resultado não é autossustentável. Esse resultado aqui é algo que você consegue levar para a vida, diferente do jejum. O jejum, quando você faz o jejum desintoxicante, quando você passa por um processo de limpeza intestinal, você entende como quebrar o jejum, o tempo certo, implementando outras metodologias que a gente ensina lá dentro da comunidade, que é uma meditação, você fazer a quebra correta, você beber bastante líquidos, você percebe que isso você está buscando a sua cura natural, você está buscando uma centralidade, você está diminuindo os níveis de estresse, o nível de ansiedade e você consegue domar isso. Nada vai te tirar esse processo de cura sua ou, se tratando do tema de hoje, que é a compulsão por açúcar, você percebe o quanto que isso minimiza. Eu não tenho uma pessoa que nunca chegou para mim no meu consultório, na minha clínica, ou dentro da comunidade do Milagre do Jejum, que não relatou para mim, falou assim, caramba, realmente a vontade por doce diminui significativamente, a vontade de comer carboidratos diminui significativamente. Isso, pensando de uma maneira fisiológica, é exatamente isso. Você vai controlando alguns neurotransmissores, controlando a insulina e, consequentemente, pelo simples fato
fato de você ter feito uma limpeza intestinal prévia, você consegue ter um sucesso absoluto, tá bom? Então, é muito importante para que vocês, pelo menos, tenham esse despertar, né, para quem está chegando agora, que existe um caminho além de medicações, que existe um caminho além de tomar só suplementos, que você consegue se desvencilhar do açúcar, do doce, enfim, daquele paladar mais infantil, praticando o jejum.